Vamos para a nossa lição de número 2, com o título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Então, o reino de Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, o seu primeiro rei foi Jeroboão, e o Reino do Sul foi comandado pelo filho de Salomão, chamado Roboão. Em algumas traduções, o nome dele está Reoboão. Texto áureo: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A verdade prática: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Então nós vamos aprender aqui que alguém, né, o filho de Salomão, ele não deu ouvidos aos bons conselhos, mas aos conselhos ruins. Temos que tomar este cuidado, né? Então, conselheiros tem bastante, mas devemos seguir aqueles conselhos de pessoas que temem a Deus e conselhos que são de acordo com a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 ao 10, depois o versículo 13, o versículo 14 e o versículo 26 ao 29. O objetivo geral dessa lição é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Então, a importância de ouvir bons conselhos. Nós sempre teremos ao nosso lado bons conselhos e maus conselhos. Então cabe a cada um de nós, né, orar e pedir a orientação ao Espírito Santo e fazer da maneira certa. Introdução: após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes: o reino do norte, chamado de Israel, né, e o reino do sul, chamado de Judá. Então a fadídica história da insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Vamos então para a primeira parte da nossa lição: as principais causas da cisão. Número 1, a carga pesada de Salomão. Então Salomão realmente foi um grande rei, e Salomão teve muita paz durante o seu reinado, mas Salomão ele tinha muitos projetos. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios, tanto outros que marcaram seu governo. E para isso havia a população pagava impostos muito pesados, e já havia uma reclamação da população quanto a isso, né? No item 2 aqui da primeira parte, a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos do sul, que é Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes. Então, os líderes o questionaram, fizeram uma reunião com ele, e ele pediu ali um prazo, né, para dar resposta a eles, e ele foi buscar conselhos. Então é sobre isso, né, que é o ponto principal da lição, falando sobre os bons conselhos e os maus conselhos. Então o filho de Salomão foi pedir conselhos para os anciões, e também foi pedir conselho para aquelas pessoas que foi criado junto com ele, os mais jovens. Parte 2 aqui, os erros de Roboão. Então vamos ver os erros aqui do filho de Salomão. A repetição dos erros de Salomão, no item 1. Então ele tornou a repetir os erros do seu pai. Ao tomar conselho com os anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos mais jovens. Então o povo reclamou do pesado imposto. Os anciões disse a ele assim: olha, então manere esses impostos, manere as construções, vamos dar ouvido ao povo para ganhar o coração do povo. Então ele não deu ouvido aos anciões, mas os jovens, os seus amigos jovens, disseram assim: não, aumenta mais o tributo, coloca uma carga maior sobre este povo. No item 2 aqui, ó, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir o conselho dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram, e sob seu domínio ficaram apenas duas tribos, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Por isso que o reino do sul sempre foi chamado de Judá, porque a maior tribo ali, né? Então ficou ao sul somente duas tribos, Judá e Benjamim, e ao norte ficou as 10 tribos. Entre elas, a maior na época era Efraim, e a parte do norte foi chamada de Israel. No item 3 aqui, o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão, o filho de Salomão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual. Então
Então nós temos que ter ao nosso lado não pessoas bajuladoras, né? Mas pessoas que possam falar a verdade e nos fazerem enxergar o que nós estamos fazendo de errado, né? Então, muitas vezes, o ser humano ele quer ouvir algo que vai deixar ele com o seu ego inchado, que vai satisfazê-lo. Mas a Bíblia não está preocupada em satisfazer o ego de ninguém. A Bíblia está preocupada em nos ensinar a andar no caminho certo. Parte 3 da lição, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Então, no item 1, a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Era a maior tribo do norte lá, das 10 tribos do norte. Foi o primeiro rei de Israel e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aias, o profeta, lhe comunicou que Deus havia de colocar nas suas mãos as 10 tribos. E isso houve ali um impasse, né, entre o rei Salomão e um impasse entre o rei Salomão e Jeroboão, que fez Jeroboão fugir para o Egito e ficar ali refugiado. No item 2, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu reino em Siquém. Então, quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, fica como rei. As pessoas vão, lideradas ali por Jeroboão, que agora ele volta do Egito, vão pedir para diminuir os impostos. O Roboão vai atrás dos maus conselhos dos jovens, aperta ainda mais sobre o povo os impostos. O povo então resolve o quê? Colocar Jeroboão sobre a liderança deles. Então as 10 tribos ficou sob a liderança de Jeroboão. Então ele foi o primeiro reino do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo, então o que Jeroboão agora temeu? Porque o templo ficava no sul em Judá. Então, temendo que o povo fizesse peregrinação para adorar a Deus ali no templo, o que ele fez? Ele caiu agora na idolatria. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo pudesse então voltar o coração do povo para a liderança de Judá, para a liderança do filho de Salomão, o que ele faz? Ele ergue 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e o outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e a sua família. No item 3 aqui da última parte, consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Então, o pecado da idolatria é um pecado terrível diante de Deus, né? Vamos então para a nossa conclusão. Conclusão: enquanto Jeroboão praticou a idolatria, né? Dividiu as 10 tribos do norte, liderou elas, ficou com medo do povo descer a Jerusalém para adorar no templo e praticou a idolatria, ergueu então 2 santuários com bezerro, né? Um em Dan, um ao norte e o outro ao sul, um em Dan e o outro em Betel, praticou a idolatria. Enquanto esse praticou a idolatria, nós vemos que o filho de Salomão, por sua vez, ele era o quê? Egocêntrico. Então o filho de Salomão, por sua vez, nós vamos ver que o ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Então este é o cuidado que nós temos que ter. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta número 1. Qual foi a postura de Roboão diante do pedido do povo para diminuir a carga de trabalho, a carga de tributos? Ele ouviu o conselho dos jovens e aumentou ainda mais a carga de trabalho e tributos para o povo. Pergunta 2. O que pode acontecer ao ser humano na ausência de sábios conselhos? Na ausência de sábios conselhos, o ser humano pode haver um declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Pergunta 3. Qual rei mandou construir 2 santuários de adoração idólatra? Foi o rei do norte lá, Jeroboão, porque para o povo não ir ao templo lá no sul. Então ele construiu dois altares, né? Construiu 2 altares de adoração, um em Dan e outro em Betel. Qual foi
A principal causa das desgraças do povo de Israel sempre foi a idolatria. Pergunta 5: quem era o ídolo de Roboão, o filho de Salomão? Quem era o ídolo dele? Era ele mesmo, né? Sua própria vontade. Então, que Deus nos ajude a seguirmos conselhos vindos da parte de Deus, e seja você, ouvinte aqui desta aula, um bom conselheiro. Sempre for aconselhar alguém, peça a direção pela palavra do Senhor, orando junto com esta pessoa, e todos então seremos bem-sucedidos. Deus abençoe você e até a próxima aula.